O episódio de hoje é um oferecimento da editora Intrínseca. Dentre os longas lançados nos anos 80, muita gente lembra com bastante carinho dos filmes adolescentes que marcaram aquela época. Até porque os anos 80 foram uma espécie de renascença para os filmes adolescentes, que voltaram a se tornar uma febre depois de quase 2 décadas sem ter muito destaque em Hollywood. Só que tem um longa que é esquecido por muita gente quando o assunto é celebrar os filmes adolescentes dos anos 80. Vida Sem Rumo, de 1983 e dirigido por Francis Ford Coppola. E é uma pena que esse filme não receba o mesmo carinho que recebem longas como O Clube dos Cinco ou Curtindo a Vida Adoidado. Porque Vida Sem Rumo é não só um ótimo filme, mas também um verdadeiro ponto de virada na história dos filmes adolescentes. Em primeiro lugar, por ter ajudado a lançar a carreira de atores jovens que se tornariam alguns dos maiores astros de Hollywood. Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon, Ralph Macchio, Rob Lowe, Emílio Esteves, Diane Lane. Em segundo lugar, Vida Sem Rumo ajudou a abrir as portas para outros filmes adolescentes dos anos 80 que são cultuados até hoje. E tem também o fato desse longa ter eternizado no cinema o livro que lhe deu origem, The Outsiders, de S.E. Hinton, que é tido até hoje como o livro que simplesmente criou o mercado de literatura adolescente lá nos anos 60. E sabendo de todos esses méritos do filme do Coppola, o pessoal da editora Intrínseca me convidou para uma parceria. Afinal de contas, eles estão lançando uma nova e belíssima edição de The Outsiders, Vida Sem Rumo. E na mesma hora eu soube que essa seria uma ótima oportunidade para falar não só da importância desse livro, mas também para mostrar como a adaptação de Coppola é um clássico subestimado do cinema adolescente. Man, that was a tough car, huh? Mustangs, they're tough. O livro The Outsiders foi publicado originalmente em 1967, quando Susan E. Hinton tinha somente 18 anos. Acontece que ela escreveu o livro quando ela ainda era uma estudante do ensino médio. E segundo a escritora, naquela época, ela sentia falta de ler livros que retratassem adolescentes de forma mais realista. Então ela decidiu escrever seu próprio livro, inspirado na realidade que ela via todos os dias no colégio e na cidade. Foi assim que surgiu a história de Pony Boy e sua gangue de jovens conhecidos como Greasers, que estão o tempo inteiro em confronto com outra gangue, a dos garotos ricos conhecidos como Socials. E assim, acompanhamos esse grupo de desajustados enfrentando os deleites e os desafios da vida adolescente. O que significa que, além de falar sobre amizade e romance, o livro abordava também temáticas pesadas como abuso doméstico e envolvimento com o crime. E esse retrato que a Hinton fez da juventude foi tão diferente para a literatura da época que ela conseguiu chamar a atenção o suficiente para publicar The Outsiders, mesmo sendo uma escritora tão nova. E logo ficou claro que a aposta deu certo, porque The Outsiders conquistou um grande público. E quando editores viram que The Outsiders fazia muito sucesso com os adolescentes que pegavam o livro nas bibliotecas de suas escolas, o mercado editorial americano começou a perceber todo o potencial que essa faixa etária tinha de ser um público consumidor voraz de histórias sobre adolescentes. Quem poderia imaginar, não é? Pois bem, não demorou muito para que as editoras então começassem a publicar livros especificamente direcionados ao público adolescente. E foi assim que The Outsiders passou a ser considerada a obra responsável por criar nos Estados Unidos o mercado de livros juvenis, também conhecido por lá como YA, sigla para Young Adult. Hoje em dia, o livro de Hinton é considerado um clássico, além de ser leitura obrigatória em milhares de escolas dos Estados Unidos. Só que demoraria mais alguns anos até que The Outsiders ganhasse uma inevitável adaptação para o cinema. Isso foi acontecer só nos anos 80, graças a um diretor que ninguém esperava que fosse fazer um filme adolescente. No início dos anos 80, Francis Ford Coppola já tinha lançado obras-primas como O Poderoso Chefão e Apocalipse Now. E foi justamente esse renome que fez com que a bibliotecária Jo Ellen Missakian enviasse uma carta para o Coppola. Nela havia a assinatura de mais de 100 estudantes de uma escola na cidade de Fresno, na Califórnia. E todos eles pediam que o cineasta dirigisse uma adaptação do livro favorito deles, The Outsiders. Isso comoveu tanto o Coppola que ele decidiu ler o livro pela primeira vez. E ele acabou gostando tanto da história que decidiu comprar os direitos de adaptação e de fato dirigir um filme baseado na obra.
Inclusive, para garantir que o filme fosse fiel ao livro, ele contratou a própria Susan Hinton para que ambos escrevessem juntos o roteiro. O próximo passo era encontrar o elenco certo para interpretar os jovens rebeldes. E foi assim que Coppola juntou um grupo de atores que eram meio desconhecidos na época, porém muito promissores. Somente um deles tinha status de estrela na época, Matt Dillon. E agora que o elenco estava escolhido, Coppola pôde seguir adiante e produzir a adaptação na cidade de Tulsa. You smoke more than a pack today, and I'll skin you, you understand? Yeah. E como ficou o resultado final? Ficou muito bom. Primeiro que a forma como o longa recria os anos 60 é primorosa, tanto com o design de produção quanto com a trilha sonora de faixas icônicas. É provável que um diretor menos talentoso já ficasse satisfeito ao ver que conseguiu estabelecer essa atmosfera nostálgica. Mas esse é um filme de Coppola, então é claro que ele não se sustenta somente num saudosismo apelativo. Em vez disso, ele usa a direção muito mais para reforçar visualmente aquilo que faz essa história ser especial: as relações e as emoções dos personagens. Afinal de contas, uma das coisas que fez o livro original chamar a atenção nos anos 60 foi o retrato que ele fez desses rapazes. Claro, eles são apresentados como garotos durões que querem dominar o território. Mas ao mesmo tempo, Hinton fez esses personagens serem muito emotivos. Eles se abraçam, choram, desabafam uns com os outros, procuram apoio, debatem poesia, e tudo isso é feito sem nenhuma cerimônia ou estranhamento entre eles. Os rapazes simplesmente são assim e pronto. É um tipo de representação masculina muito mais tridimensional. E Coppola usa esses elementos para nortear as suas escolhas de direção. É por isso que nas cenas em que os garotos têm um momento de conexão mais profunda, o diretor vai aproximando lentamente a câmera, nos fazendo sentir também a intimidade crescente. Além disso, em vez de usar planos fixos somente em um personagem, Coppola prefere muito mais usar enquadramentos que agrupam os protagonistas, seja com vários personagens de uma vez, seja com somente dois. Coppola quer sempre criar planos que ressaltam um senso de coletividade e de união, e isso permite que ele use o posicionamento de atores para explorar os mais diversos tipos de composição, sempre pensando na dinâmica emocional que cada cena exige. Só que a qualidade da direção de Coppola vai além desses momentos. Se dermos uns passos para trás e olharmos o filme como um todo, a gente percebe como ele tem uma unidade de estilo muito bem definida: a da voz autoral adolescente. Porque a história toda é narrada do ponto de vista do protagonista Pony Boy, já que ele decidiu escrever um texto para recontar os eventos que ele viveu nos meses anteriores. Tanto que o filme abre com a voz do Pony Boy nos introduzindo à sua história. I had only two things on my mind: Paul Newman and a ride home. E por mais que pelo restante do filme a gente não ouça mais uma narração do Pony Boy, a história continua sendo encenada com um ponto de vista adolescente. O que justifica vários elementos do filme que podem sim ser meio chamativos. Os personagens se comportando de forma intensa demais, os momentos em que a realidade ganha um tom melodramático, a fotografia que engrandece cenas tocantes, até mesmo os momentos que parecem meio piegas. Alguns podem achar que isso é mera apelação sentimentalista. Mas na verdade todas essas escolhas estão no filme porque essa é a forma como muitos de nós vemos o mundo quando somos adolescentes. Nessa idade, nosso universo é dominado por emoções fortes, nossas vidas ganham tons de melodrama, nós agimos sim de maneira intensa e até mesmo meio piegas, por que não? Então se o filme parece turbulento e emotivo, é porque é assim que o narrador adolescente enxerga sua própria trajetória de vida. E tudo isso ainda por cima dialoga com o livro de The Outsiders. Afinal, uma das coisas que fez ele ser tão diferente para a época era o fato dessa não ser uma história sobre adolescentes escrita por um adulto. Essa era uma história escrita por uma adolescente, sobre adolescentes e para adolescentes. Aliás, tudo é tão centrado na experiência dos jovens que a gente mal vê adultos nessa história. Então, quando Coppola filma a adaptação pelos olhos de um adolescente, ele também está honrando a voz autoral jovem que deu origem a essa obra para começo de conversa. When I stepped out into the bright sunlight from the darkness of the movie house. Além dos méritos estéticos e narrativos de Vida Sem Rumo, também é crucial a gente entender o papel que esse filme desempenha na história do cinema adolescente.
Talvez pelo fato do longa não ter sido um enorme sucesso de bilheterias, muita gente pode achar que ele não tem tanto destaque na história desse gênero. Mas eu acredito que Vida Sem Rumo é sim um ponto de virada para esse tipo de filme. Depois de surgir nos anos 50 e ter uma explosão de popularidade, o filme adolescente acabou saindo de moda lá pro fim dos anos 60. Claro, sempre houve cineastas que seguiram contando histórias sobre jovens intensos e inconsequentes, mas não no mesmo volume das décadas anteriores. Mas aí, no início dos anos 80, um dos diretores de maior prestígio do mundo decidiu lançar um filme adolescente, algo que já foi suficiente para começar a chamar a atenção de volta pro gênero. E o fascinante é que Vida Sem Rumo dialogava muito com os clássicos do cinema adolescente das décadas anteriores, trazendo visuais nostálgicos e temáticas de delinquência juvenil que remetiam imediatamente a obras como Juventude Transviada. Só que ao mesmo tempo, esse era o filme de um diretor da nova Hollywood, um movimento que mudou o cinema americano ao trazer filmes com violência, sexo e outros elementos mais escandalosos. Então é claro que um filme adolescente do Coppola ia trazer coisas que a antiga censura hollywoodiana não deixaria passar nos anos 50 e 60. Jovens bebendo e fumando, cenas de violência familiar, crimes retratados de forma mais explícita, até mesmo o senso de moral era diferente. Porque aqui, protagonistas cometem crimes e atos violentos sem serem punidos, e aqueles que fazem boas ações são castigados. Algo que nenhum estúdio aceitaria mostrar nos anos 50 e 60 graças ao código moral que reinava em Hollywood na época e que ditava que vilões sempre precisavam ser punidos enquanto o heroísmo deveria sempre ser enaltecido. É por isso que considero Vida Sem Rumo um ponto de virada na história do cinema adolescente, porque o filme serviu como uma ponte entre a tradição clássica do gênero e a nova era do cinema americano pós-Nova Hollywood. Com esse filme, Coppola ajudou a estabelecer um novo tom nas narrativas cinematográficas adolescentes nos anos 80. Daddy, I'm sorry. I thought we lost you like we did Mom and Dad. E não dá pra ignorar também o fato de Vida Sem Rumo ter sido o filme que ajudou a lançar a carreira daqueles que se tornariam alguns dos maiores astros adolescentes dos anos 80. Depois de aparecerem nesse filme, Tom Cruise foi estrelar Negócio Arriscado e Ralph Macchio foi fazer Karate Kid. Emílio Esteves e Rob Lowe se tornaram parte do grupo de atores jovens que ficou conhecido como Brat Pack, estrelando em sucessos adolescentes como O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas e, é claro, O Clube dos Cinco. E sem contar as carreiras de sucesso que vieram para Diane Lane, Matt Dillon e Patrick Swayze. Então, se Vida Sem Rumo é um filme muito bom e que teve relevância, por que ele não é tão celebrado quanto outras histórias adolescentes dos anos 80? Talvez seja porque ele não foi um estouro quando estreou. Ou talvez seja porque esse longa sempre é ofuscado na filmografia do Coppola em comparação com as obras-primas dele. Mas Vida Sem Rumo merece reconhecimento. Seja por seus méritos artísticos, pela forma como ele criou uma transição entre as duas eras de ouro do cinema adolescente, ou por ter ajudado a estabelecer astros e filmes que definiram os anos 80. O que não falta são motivos para enxergar Vida Sem Rumo como um verdadeiro clássico subestimado da história do cinema adolescente. E é por isso que qualquer fã desse tipo de história precisa conhecer não só o filme do Coppola, mas também o livro original de S.E. Hinton. A editora Intrínseca fez um trabalho fantástico com essa nova edição, em capa dura e com um projeto gráfico lindo demais. E eles incluíram aqui materiais extras sobre os bastidores do filme do Coppola. Por exemplo, tem depoimentos do próprio diretor e dos astros, todos eles relembrando como foi filmar o longa nos anos 80. Se contar que com esse livro você vai ver em primeira mão o que fez The Outsiders Vida Sem Rumo se tornar esse clássico que mudou a literatura. Se você se interessou, você já pode adquirir o seu exemplar de The Outsiders Vida Sem Rumo usando o nosso link de afiliado que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você usar o nosso link, a gente vai ganhar uma pequena porcentagem da venda e você não vai ter que pagar nada a mais por isso. Então não deixe de encomendar The Outsiders Vida Sem Rumo para garantir na sua coleção esse clássico que a editora Intrínseca traz para vocês. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.